Olá, eu sou Leonardo Lobo da banda Ministério Seguindo Leão. Esse é o segundo vídeo da série Qual é o Meu Ministério? Nessa série de vídeos, a gente vai falar a respeito de cada um dos 5 principais ministérios da igreja. O ministério profético, o ministério pastoral, o ministério apostólico, o ministério evangelístico e o ministério do ensino da palavra, que é o ministério dos mestres. Cada vídeo abordará um desses ministérios. No primeiro vídeo, eu fiz um apanhado geral comentando sobre a importância de a gente se despertar para o exercício ministerial. Nesse vídeo de hoje, será abordado o ministério evangelístico. Hoje, a minha intenção é de fornecer dados, informações e características a respeito desse ministério. Hoje você vai passar a conhecer a personalidade ministerial de um evangelista. E se ao fim desse vídeo você perceber que se identifica com o que foi citado aqui, ou seja, se você perceber que realmente se identifica com as características próprias de um evangelista, então é provável que você seja mesmo um evangelista. Você já pensou nisso? Talvez você seja um evangelista e nem sabe disso ainda. Então esteja atento. E se de repente você acreditou a vida inteira que o ministério evangelístico é o teu ministério, mas sempre teve dúvida no seu coração, sempre teve inseguranças quanto a isso, hoje você vai ter finalmente a chance de confirmar isso, de uma vez por todas. Fique atento. Vamos lá. Bem, foi muito oportuna a escolha do ministério evangelístico como o primeiro ministério a ser comentado por essa série de vídeos. Porque é preciso saber que o ministério evangelístico foi o último ministério liberado sobre a igreja. É verdade. E nós vamos justamente começar pelo último ministério. Porque, embora o ministério evangelístico tenha sido o último ministério a ser liberado sobre a igreja, isso não quer dizer que ele não seja importante. Muito pelo contrário, é um dos mais importantes, se não o mais importante dentre os ministérios. Em nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar um mandamento do tipo: sejam profetas, ou sejam pastores, ou sejam mestres, ou sejam apóstolos. Mas, quanto ao ministério evangelístico, o Senhor Jesus vai dizer: vão por todo o mundo e preguem o evangelho. Ou seja, esse é o único ministério que nos foi ordenado pelo Senhor Jesus. Portanto, cada crente em Jesus possui, de alguma forma, o ministério evangelístico. Ainda que esse ministério não atue sozinho nas nossas vidas, ainda que o ministério evangelístico esteja associado a algum outro ministério em nossas funções ministeriais. Mas creia, todos nós, de alguma forma, exercemos o ministério evangelístico. E isso é independente de qual seja o nosso ministério. E por que eu digo que o ministério evangelístico foi o último ministério a ser entregue à igreja? Meu querido, eu quero te dizer que por toda a antiguidade encontramos manifestações dos outros ministérios. Porém, é só no Novo Testamento que vamos encontrar pela primeira vez o ministério evangelístico. Por que isso? Veja bem, o ministério evangelístico está diretamente relacionado ao evangelho, né? Claro. Mas o que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia dada por Deus aos homens. E que notícia é essa? A boa notícia de que Deus entregou seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós e em nosso lugar. O pecado condenou a gente à morte eterna, mas Jesus morreu em nosso lugar. E isso não é maravilhoso? Assim, a gente pode dizer com facilidade que antes do nascimento, morte e ressurreição de Cristo não havia evangelho, porque a essência do evangelho está diretamente ligada à pessoa do Senhor Jesus. Ele morreu por nós, mas não permaneceu morto.
Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte por amor de nossas vidas. Isso é o Evangelho. E o ministério evangelístico tem por foco essa mensagem, a mensagem da salvação. E o evangelista é aquele que vai se preocupar e agir em função de buscar e mostrar a salvação às pessoas. Ele não está preocupado com nenhuma outra coisa que não seja ganhar almas. Em tudo que o evangelista fizer, ele vai dar um jeito de transmitir a mensagem da salvação, seja em suas músicas, seja em suas pregações, seja em seus desenhos ou textos, ou estampas na sua camisa, ou no seu boné, ou na sua prancha de surf, ou no adesivo do carro, no link do MSN, enfim. O evangelista é um apaixonado pela mensagem da salvação. Ele pensa nisso o tempo todo. Na Bíblia, o primeiro exemplo de evangelista é o do apóstolo Pedro. Ele era um pescador, mas num determinado momento Jesus diz para ele: eu vou fazer de você um pescador de homens. Essas palavras de Jesus fazem referência direta ao ministério evangelístico, porque a mensagem do evangelho retira a humanidade de um mar de destruição e morte e a traz de volta para a vida eterna. Por isso, quanto ao ministério evangelístico, sempre encontraremos expressões que o comparam com o exercício da pescaria. Porque, no caso de Pedro, houve um dia em que o pescador da Galileia se levantou e, diante de uma tremenda multidão, realizou a primeira pregação evangelística da história da humanidade. Como consequência da pregação de Pedro, naquele dia simplesmente 2.000 pessoas se converteram e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Foi a primeira pescaria da história do Evangelho. Meu querido, é assim, simples assim. A pessoa que possui o ministério evangelístico tem essa tremenda facilidade de apresentar o Senhor e Salvador Jesus Cristo para as outras pessoas. Você está numa fila de banco ou numa fila para pegar um ônibus e de repente começa a puxar assunto com alguém. O Espírito Santo começa a te incomodar, ele vai te incomodando até que você começa a perceber que a pessoa com quem você está conversando está de pouquinho em pouquinho abrindo o coração para você. É algo que não dá para explicar com palavras, mas a pessoa simplesmente começa a se mostrar receptível. Então o evangelista vai, de um jeito ou de outro, levando a conversa para a questão do pecado. Ele começa a falar a respeito do peso e o incômodo que a culpa e o pecado traz ao homem. E aí Jesus entra na conversa. O Espírito se move e mais uma alma se conscientiza da necessidade da sua redenção. A salvação entra em jogo. O Senhor Jesus vai mais uma vez demonstrar a grandiosidade do seu amor e a sua misericórdia. Mais uma alma terá sido liberta e salva pelo Senhor Jesus. O ministério evangelístico é assim, meu querido. E o evangelista é assim, porque o evangelho é assim. Creia nisso, pois talvez seja esse o teu ministério. Amém? Eu sou Leonardo Lobo e se você gostou desse vídeo, clique aí embaixo em gostei. Se você não gostou, clique em não gostou. Mas, por favor, não deixa de dar o seu comentário, a sua sugestão. Curta a página do Ministério Seguindo o Leão no Facebook. Compartilhe. A tua ajuda é extremamente importante para a gente. Que Deus te abençoe. Amém.